A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem da Almádio, aqui da cidade de Joinville. E não só da cidade de Joinville, mas de onde aqui a internet alcança em todos os lugares no mundo. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu me chamo Valdir Floriano, presbítero da igreja, e hoje eu quero aqui trazer os comentários, né, ou trazer aqui essa pré-aula. Vou apresentar aqui, portanto, uma pré-aula da lição de número 7, cujo tema é a promessa que não pode ser revogada. Então, você que vai dar aula aí, deixe claro aos seus alunos, tudo isso com base no estudo aqui do livro de Gálatas, que existe uma promessa, os seus alunos, os jovens, a igreja, o crente, é alvo de uma promessa que não pode ser anulada, que não pode ser cancelada. E que promessa é essa? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, ou nessa pré-aula que vai ser transmitida ou que vai ser ministrada no dia 17 de agosto. Portanto, a lição de número 7 aqui vai ser ministrada no domingo do dia 17 de agosto de 2025. O texto principal nos diz assim, ó: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 26. Então isso aqui, ó, o apóstolo Paulo está deixando bem claro, falando aqui aos Gálatas, porque todos sois filhos de Deus. Isso aqui é muito forte, tá, gente? Pela fé em Cristo Jesus. O resumo da lição diz: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Então, o grande dilema aqui, que estava a grande dúvida, né, o grande questionamento, o grande problema que o apóstolo Paulo estava aqui tratando nessa igreja, era exatamente isso, que os judeus que eram signatários da lei de Moisés estavam querendo impor aos gentios que eles também seguissem e cumprissem, né, os mandamentos da lei. Só que daí o apóstolo Paulo aqui vem trazendo, e eles estavam colocando isso como uma condição para que eles fossem reconhecidos como filhos de Deus, ou que eles se tornassem alvos da promessa de Deus. Porém, o apóstolo Paulo fala: não, 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 não. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, não em razão do cumprimento da lei, mas é pela fé em Jesus Cristo, e é exatamente sobre isso que nós iremos tratar na lição de hoje. E aqui na introdução, o apóstolo Paulo já deixa claro que os judaizantes criam que eram a semente de Abraão. Então, olha só, os judeus, eles tinham na cabeça deles que, como eles eram os descendentes, né, eles eram a semente de Abraão, então essa promessa estava voltada, estava direcionada a eles. E mostra que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente. Daí o apóstolo Paulo vem dizendo assim: olha, na verdade, a semente de Abraão, ou os descendentes de Abraão, vão muito além de vocês que são os descendentes realmente de Abraão. Então existe uma promessa da parte de Deus, que nós vamos encontrar, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, onde diz: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, ou todos os povos da terra, dependendo aí da tradução. Então, o que que isso nos mostra, né? O que que isso revela, na verdade? Revela que Deus, já na sua presciência, já vislumbrava, né, ou já enxergava que os povos gentios, mediante a fé em Jesus Cristo, seriam coparticipantes dessa promessa, né, ou seriam herdeiros dessa promessa. Que promessa? Bendito. Então, bendito é mais do que feliz. Você será bendito, você será próspero, você será abençoado, você será alvo das mais ricas bênçãos de Deus, e se tornará um descendente de Abraão. Mas por quê? Como que isso vai poder acontecer? Através da fé em Jesus Cristo. E aí vai dizer aqui no primeiro tópico, o pacto de Deus anterior à lei. E o primeiro subtópico diz: a lei não invalida o testamento.
Aí aqui você já pode abrir a discussão, com os seus alunos, né, pode abrir esse comentário, de perguntando aí aos seus alunos o que é a lei, o que representa a lei e qual é a necessidade da lei, por que que existe uma lei. E você vai aí, coletar as opiniões, né, os pareceres aí dos seus alunos e tem que girar em torno, né, mais ou menos, né, de que a lei existe onde há transgressão. Então olha só, a lei, ela é posterior ao comportamento, à conduta humana. Então onde existe uma conduta, onde existe um comportamento que é um comportamento que gera injustiça, que gera, desigualdade, a lei vem para estabelecer uma ordem, a lei vem para normatizar, a lei vem para regular as relações humanas. Então, primeiro existem as relações humanas e depois vem a lei. Então, sempre que se verifica, que se percebe, né, numa sociedade, numa comunidade organizada, quando se percebe que os comportamentos estão injustos, né, quando se percebe que não há uniformidade nessas condutas, nesses comportamentos, então a lei vem exatamente para regular isso. Então o comportamento, a conduta humana antecede. E nós vamos observar que concernente a isso, a promessa da lei, existia aqui uma promessa que foi feita a Abraão, de que em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra. E é exatamente isso que acontece, né. Então, enquanto a lei vem para regular, vem para mostrar, vem para revelar a conduta, equivocada, a conduta errada, a conduta disfuncional, essa lei ela revela isso do ser humano. E depois é necessário que haja uma ação corretiva, né. Por quê? Porque onde há lei, pressupõe um castigo, pressupõe uma penalização, pressupõe uma ação de correção para que aquele indivíduo, para que aquelas pessoas, para que aquela infração, para que aquele comportamento disfuncional não volte a se repetir. Então existe a penalização. Então, a lei, mas a conduta, o comportamento humano, e aqui nesse caso a promessa que foi feita a Abraão, antecede a lei, antecede os mandamentos, né. E você vai poder observar lá, pedir para os seus alunos ler o capítulo 20 de Êxodo, aonde vai trazer ali certinho todos os mandamentos, onde Deus vai estar falando assim: "Ó, honrarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, não farás para ti imagem de escultura", aonde, só nesses 10 mandamentos ali, Deus está estabelecendo ali um padrão de conduta, de comportamento, que regula o relacionamento do homem, primeiro para com Deus, para com o seu próximo e para consigo mesmo. Então o homem quando ele consegue trazer isso, parelho, quando ele consegue trazer isso de maneira uniforme, ele está sendo, digamos assim, um cumpridor da lei. Só que o homem na sua imperfeição, o homem nas suas falhas, né, na sua pecaminosidade, na sua incapacidade de cumprir a lei, ele acaba falhando. Se ele Muitas vezes ele acaba falhando no seu relacionamento com Deus, ou no seu relacionamento com o próximo, ou no seu relacionamento consigo mesmo, né. Então o homem dificilmente consegue cumprir isso. E os judeus tinham a ideia de que eles sim, de que eles poderiam ser cumpridores da lei. Eles observavam a lei e eles falavam assim: "Não, eu vou cumprir essa lei, porque eu quero agradar a Deus". Só que o comportamento deles com a intenção de cumprir as leis, acabavam gerando na conduta deles uma conduta de hipocrisia, e era exatamente isso que Jesus denunciava no comportamento dos fariseus, dos líderes religiosos da época, né, porque eles se julgavam ser os cumpridores da lei, só que a essência da lei, que é a misericórdia, que é o perdão, que é a compaixão, isso eles acabavam desprezando, né, então eles se tornavam, assim, meros praticantes, formais da letra da lei, mas a essência da lei, na verdade, que era isso exatamente que a lei ela buscava revelar, buscava extrair do ser humano, né, que era a misericórdia, que era o arrependimento, porque a lei nada mais vai fazer do que isso, né, de que, revelar o pecado do ser humano. A lei revela o pecado do ser humano, e aonde existe a lei pressupõe o juízo. Então, o homem, ao ser confrontado pela lei, ele deveria o enxergar o seu estado de pecaminosidade e a partir desse olhar para sua pecaminosidade, a partir do reconhecimento dessa pecaminosidade, que é inerente à sua natureza, ele deveria buscar o arrependimento, buscar o perdão e buscar, se humilhar diante de Deus. Só que
ele acabava não fazendo isso, e isso ou colocava e o deixava numa posição de hipocrisia, né. Então, eu destaquei aqui, ó, na língua grega, há 2 expressões para a palavra aliança. A primeira é "sinteke", né, onde que significa colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais em direitos, eh, para discutir, né, o acordo a ser proposto. Então a segunda palavra é diateca. Então essa primeira palavra aqui é um acordo, digamos assim, simétrico, né, aonde ambas as partes concordam com as cláusulas e com as condições da lei. E o diatec, né, que é o segundo termo, que é o termo que o apóstolo Paulo acaba fazendo uso aqui, diz assim: ó, é colocar por, e traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais. Só que nesse acordo que Deus fez aqui com Abraão, era um acordo exatamente como esse, eram partes desiguais, porque Deus sabia que Abraão não teria condições de cumprir a sua parte da lei. Então é onde, quando a gente vai encontrar aquela história, né, que eles pegam ali um animal, eles repartem aquele animal, eles repartem ao meio aquele animal, essa história está registrada lá em Gênesis, aí ele cada o animal fica de um lado, e quando eles fazem ali aquele acordo, eles falam assim, ó: "Outro tanto disso que aconteça para quem não cumprir a parte do acordo", né, e depois eles pegavam e sacrificavam aquelas partes ali. Cada um, sacrificava a sua parte, né, daquele animal que estava partido ao meio. Só que o que acontece? Abraão pega num sono, ele fica cansado, ele pega num sono, e quando ele acorda, o sacrifício ali está todo consumido. Quer dizer, Deus estava dizendo assim: "Olha, eu sei que você não vai ter condições de cumprir a tua parte, desse acordo, dessa aliança, desse pacto, então eu me responsabilizo pela parte que tu não vai cumprir". Então essa foi uma promessa que Deus fez para Abraão e que, em hipótese algumas, pode ser revogada, né. Então ele está dizendo assim, ó, que a lei não invalida o testamento, ou seja, essa lei normativa que vai regular o comportamento dos judeus, ela veio a existir e veio à luz, né, ela veio a ser promulgada somente 400 anos depois desse episódio aqui. Portanto, o que prevalece ainda é essa promessa que Deus fez a Abraão. O segundo subtópico o segundo subtópico vai nos dizer o seguinte: a herança vem pela promessa. Então, assim, ó, o crente, a promessa de salvação, qual é a herança, né, que o crente, ou da qual o crente é alvo, né, ou a qual o crente tem o direito de ter acesso? É a herança da salvação, é a herança da vida eterna. Ah, nós temos aí a promessa, né, de termos uma vida próspera, de termos uma vida abundante aqui na terra, sim, mas Jesus não veio a esse mundo prometer riqueza, prometer que cada crente seria rico, prometer que cada crente seria milionário, embora que dentro das práticas cristãs isso não seja impossível de acontecer. Nós temos vários testemunhos de crentes que viviam uma vida de absoluta miséria e depois que se convertem, passam a ter realmente uma vida próspera, passam a ter uma vida abundante. Mas essa promessa aqui é a promessa de vida eterna. Então essa promessa de vida eterna aqui, portanto, ela não é anulada, ela não é cancelada em razão da lei. E eu destaquei aqui, ó, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois de o testador ter falecido. Então, embora que a lei ela possa regulamentar como que uma herança possa ser distribuída, mas ela não tem poder de modificar. Então era exatamente isso que a lei fazia. Ela revela ela regulamenta, né, a conduta do ser humano, do indivíduo, mas ela não muda a vontade do testador, que é de que esse ser humano, de que esse indivíduo venha a ser um indivíduo, próspero, venha a ser um indivíduo abundante e ele venha a ser alcançado pela misericórdia, ele venha a ter acesso à vida eterna e venha a se tornar filho de Deus. E a lei existe por causa da transgressão. Então isso aqui eu acho que é um ponto que você pode deixar bem claro que, assim, ó, só existe lei, você pode pegar aí situações do dia a dia mesmo, né. Então por que que existe lei de trânsito? Por que que existe leis que regulamentam as relações de trabalho, regulamentam as relações civis, regulamentam as relações penais? Então existe vários desdobramentos da lei, por quê?
porque existe ali a possibilidade de que algo ilegal, né, de que algo irregular, de que algo, transgressor, de que algo desonesto, de que algo injusto, né, melhor dizendo, possa ser praticado. Então, nesse caso, a lei existe para regulamentar. Então, assim, ó, só existe lei por causa da transgressão. E nesse caso, pensando aqui na lei de Deus ou pensando nos mandamentos de Deus, nós vamos perceber que a lei a lei de Deus existe para revelar, para desnudar a condição pecaminosa do ser humano. Então era esse o objetivo da lei, e é por isso que o apóstolo Paulo vai chamar de aio, né, porque a lei ela conduzia, a lei revelava, a lei mostrava qual era a condição do ser humano e mostrava também a impossibilidade desse ser humano alcançar um estado de perfeição que pudesse agradar a Deus e que fizesse com que ele não se tornasse alvo dessa para que ele não se tornasse alvo da penalização, que nesse caso aqui é a morte, porque o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença do pecado. E esse pecado é revelado a partir da lei. E você pode pegar um exemplo bem prático assim, ó, se uma pessoa, né, se um pai tem um filho que não avisa que ele não pode fazer determinada coisa ou que ele não pode fazer outra coisa, e depois ele vai lá e faz, a esse pai, em tese, não poderia chegar lá e aplicar uma penalização para aquele filho. Por quê? Porque esse filho não tinha conhecimento, esse filho não tinha entendimento. Agora, a partir do momento que ele tem o entendimento de que determinada conduta, de que determinado comportamento é equivocado, então a disciplina que vai ser aplicada posteriormente, nesse caso ele não vai ser inocente. Então, assim, a lei, anula essa questão da minha inocência, porque agora eu tenho consciência. Então o papel da lei é tornar o indivíduo, é tornar a pessoa consciente de que determinadas condutas são erradas e afrontam a natureza e afrontam a santidade de Deus. E a lei revela isso aí. Mas a lei por si só não tem poder de santificar o indivíduo. A lei não tem poder, então esse indivíduo tem que buscar o arrependimento, buscar se arrepender. E é exatamente o arrependimento que produz e que gera a oportunidade dessa pessoa ter acesso e se tornar filho de Deus. Mas esse arrependimento ele vai acontecer exatamente pela fé. Ela pela fé em Cristo Jesus, que vai tornar esse indivíduo, essa pessoa apta a acessar os benefícios da salvação. O segundo tópico diz assim, ó: a lei não invalida as promessas de Deus. E o primeiro tópico diz: a lei não é contra as promessas. Então, na verdade, o que acontece? Quando Jesus veio a esse mundo, Jesus ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei como um homem justo, como um homem reto, como um homem íntegro, como um homem impecável. Porém, o castigo da lei que deveria recair sobre quem era transgressor da lei, na verdade, recaiu sobre a figura de Jesus. Então, eu e você, nós deveríamos ser alvos da sentença do juízo da lei, que era a condenação eterna e era a separação eterna de Deus. Só que na figura de Jesus Cristo, mesmo ele não tendo pecado, toda a maldição da lei, da transgressão da lei, recaiu sobre ele, mas não porque ele foi um transgressor da lei, mas porque ele foi um cumpridor da lei, e a sentença da lei que Deus sabia que ser humano nenhum poderia arcar com essa consequência, na verdade, recaiu sobre a figura de Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, que agora todos os seres humanos, todos os indivíduos passam a ter acesso à graça de Deus, passam a ter acesso ao perdão de Deus e passam a ter acesso à herança que nos está reservada, que nada mais é do que a vida eterna. E o apóstolo Paulo fala disso em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15, ó: "Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama: Abba, Pai". Então você, jovem que é crente, você recebeu um espírito de adoção de filhos, portanto você foi adotado. E como um filho adotado, você passa a ser
coparticipante da herança, você passa a ser um coparticipante do reino de Deus, e isso aí é muito glorioso. O segundo tópico, o segundo subtópico do tópico 2 diz assim, ó: "Tudo está debaixo do pecado". E eu destaquei aqui, ó, um fragmento do texto que diz assim, ó: "A salvação é uma dádiva, não uma dádiva que tenha que ser paga pelo esforço humano". Aqui entra o fator da graça de Deus. Então, assim, ó, todo favor de Deus, quando vai dizer assim, ó, que o favor de Deus, ele foi disponibilizado àqueles que, pela fé em Jesus Cristo, foram aceitos como filhos de Deus. Então aquela pessoa, ela reconhece o seu estado pecaminoso. Como que essa pessoa reconhece o seu estado pecaminoso? A partir da consciência que ela tem de que a sua conduta e o seu comportamento transgride e afronta a santidade de Deus. Com base nisso, essa pessoa se arrepende e ela entrega e ela reconhece que somente Jesus Cristo é capaz de perdoar os seus pecados. E com base nessa decisão, com base nessa atitude, é que o ser humano passa a ser, portanto, alvo da graça e das promessas de Deus. E a lei, então assim, ó, tudo está debaixo do pecado. A lei, na verdade, ela traz uma padronização da conduta do ser humano, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos envolve tanto judeus, como gregos, como gentios, então todos os povos de todas as civilizações, eles estão debaixo da mesma lei, que coloca o ser humano na condição de pecador. E é única e exclusivamente com base no reconhecimento de Jesus como único e suficiente Salvador, que esse ser humano agora passa a ser alvo da graça e das bênçãos de Deus. O terceiro subtópico, do tópico 2 diz: "A lei é como um aio", ou seja, a lei agia como um tutor. Ela ensinava e conduzia o caminho, mas também tolhia a liberdade. Então assim, ó, quem anda debaixo, quem estava debaixo da lei, quem estava debaixo do jugo da lei, ele deveria ter uma conduta, né, porque a lei, ela conduzia, a lei orientava, a lei dava as diretrizes, só que esse ser humano, esse indivíduo que tentava, na sua tentativa de buscar cumprir a lei, na verdade ele acabava se tornando um escravo, ele não tinha liberdade. Por quê? Porque ele abria mão muitas vezes da sua liberdade para estar debaixo de uma lei, e ele fazia aquilo de maneira forçada. Ele fazia aquilo de maneira muitas vezes superficial, ou para tentar aparentar diante das pessoas que estavam observando. Então ele não aplicava, isso era uma afronta que Jesus observava no comportamento dos líderes religiosos da época, e aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está advertindo exatamente com relação a essa conduta, a esse comportamento, que eles tentavam, introduzir uma prática de cumprimento da lei, só que isso, ao invés de trazer uma liberdade espiritual, acabava os aprisionando. E ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que quando Cristo vem ao mundo e ele cumpre a lei, e como nós agora somos seguidores de Cristo, nós recebemos Cristo como único e suficiente Salvador, nós estamos agora, isentos, né, desobrigados de cumprir a lei, porque nós seguimos aquele que cumpriu toda a lei. E aquele que segue, aquele que serve, aquele que cumpriu toda a lei, passa a ser agora um praticante da lei que aquele que cumpriu toda a lei, cumpriu, ou ele deixou. Então ele deixou um novo testamento, ele deixou uma nova conduta, e Jesus foi muito claro. Assim, ó, toda a lei, todo o mandamento se resume nisso: amarás ao Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com o que tu tiver de melhor, com toda a tua alma. Amarás ao Senhor, o teu Deus, né, com toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus sintetiza toda a lei nesse conceito, ele resume a lei nessas palavras, e agora quem segue a Cristo, quem é um seguidor de Cristo, ele acaba se tornando também automaticamente um cumpridor desse mandamento, que é amar a Deus de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então tem que amar a si próprio também, mas tem que amar ao próximo como
a si mesmo. Então é isso que Jesus deixa bem claro. Aí ele vai dizer assim, ó, e essa prática da lei de Deus, na figura de Jesus Cristo, coloca um homem numa condição de liberdade. Então ele é livre para adorar a Deus, ele é livre para servir a Deus, ele é livre para glorificar a Deus, ele é livre para tomar as suas decisões e ele é livre para fazer as suas escolhas. Só que quem serve a Cristo vai buscar sempre fazer aquilo que é da vontade de Deus. O terceiro subtópico aqui, portanto, é a busca, né, pelo cumprimento da lei tolhia a liberdade, mas agora a busca pelo arrependimento e a busca por servir a Cristo, né, de maneira voluntária, de maneira intencional, isso produz a liberdade no ser humano. E aqui no final diz assim, ó, pois a lei de Moisés não é adversária da graça. Então, em hipótese alguma, o apóstolo Paulo está invalidando a lei ou dizendo que a lei não tem valor. Mas ele está dizendo assim, ó, que ela mostra, então a importância dela era mostrar, na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontaram para uma impossibilidade de se agradar a Deus pelas obras, porque a lei foi dada por Moisés e a graça, a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Então essas coisas, e Jesus veio debaixo do cumprimento da lei, e ele veio cumprindo toda a lei. Então a lei nos prende ao pecado, mostrando o que é o pecado. E a liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. Então, a partir do o homem tem a lei revela o estado pecaminoso do homem e revela que também há uma sentença para esse ser humano que descumpre, que não consegue, em hipótese alguma, cumprir a lei. Só que a liberdade desse julgo da lei, desse castigo, dessa sentença da lei, ela vem através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o único que cumpriu todos os preceitos da lei na íntegra e ele foi alvo da sentença da lei, do descumprimento da lei, mesmo ele não sendo merecedor, ele foi lá e morreu e ele arcou com todas as consequências da lei, daquilo que a lei trazia, daquilo que a lei carregava. E por isso hoje nós somos libertos, porque nós estamos libertos do jugo da lei. E nós somos livres da sentença que o descumprimento da lei acarretava, que era a condenação eterna e o afastamento eterno de Deus. O terceiro tópico nos diz assim: os verdadeiros filhos de Deus. Isso aqui é uma coisa que trata bastante a questão da identidade, né? Então, o tópico 3 vai dizer assim: ó, os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé. Isso aqui trabalha diretamente com a identidade, né? A identidade do ser humano. Ele ter essa consciência, ter essa compreensão, ter esse entendimento. Então, muitas vezes, num ambiente acadêmico, num ambiente de ensino médio, onde essas questões, às vezes, são discutidas, né? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? O que que você está fazendo aqui nesse mundo? O crente, o jovem crente, precisa ter essa resposta na ponta da língua. Eu sou filho de Deus. Sim, tá, e eu não sou. Então, existe uma diferença de quem é e de quem não é filho de Deus. E o apóstolo João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, onde vai dizer assim, ó: Jesus veio para o que era os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário que se receba a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quem não recebe, quem não reconhece Cristo como Senhor da sua vida, não está na condição, não é aceito, não é reconhecido como sendo filho de Deus. Então, isso aí precisa ficar bem claro. E isso não é uma questão de vaidade, não é uma questão de soberba, não é uma questão de achar que é melhor do que os outros, né? Mas é simplesmente uma questão de entender o objetivo e o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo e ter morrido no nosso lugar. É para nos tornar filhos de Deus. Mas é qualquer um que se torna filho de Deus? Não é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, ó, no versículo 9, vai dizer assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então ele está dizendo aqui o que é necessário, ó,
confessar com a tua boca e crer no teu coração. É necessário que haja essa confissão para que a pessoa se torne filho de Deus. Aí ele complementa dizendo assim, ó: "Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação". Então existe uma condição. O que diferencia o que é filho de Deus e o que não é filho de Deus são os que confessam Jesus e o reconhecem como o único e suficiente Salvador. Então isso aqui trabalha diretamente com a questão da identidade, né. E o segundo subtópico desse terceiro tópico, então o terceiro tópico diz assim, ó: "Os verdadeiros filhos de Deus". O primeiro subtópico diz: "Somos filhos de Deus pela fé", e o segundo subtópico: "Não há judeu nem grego". Então se todos são filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, então acaba judeu e grego. De certa forma, nós acabamos, nesse sentido, nos tornando, descendentes, sementes de Abraão também pela fé, porque aquela promessa que foi feita a Abraão, de que em ti serão benditas todas as nações da terra, em Jesus Cristo, acaba nos atingindo também. Portanto, nós somos alvos da promessa de Deus. E no terceiro subtópico, somos descendentes de Abraão. Então, o que eu acabei de falar. Em que circunstância que nós somos descendentes de Abraão? Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Então, a promessa que foi feita a Abraão 400 anos antes da lei é isso que está em vigor. Como que isso está em vigor? Na pessoa de Jesus Cristo. E por que que isso e de que forma que isso chega até nós? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Então nós nos desobrigamos de cumprir a lei, nós não nos desobrigamos de cumprir a vontade de Deus, mas a vontade de Deus nós somente conseguimos cumprir na figura ou na obediência daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele deixou registrado nos evangelhos, né. Então, portanto, nós somos, co-herdeiros, nós somos herdeiros de Abraão, nós somos descendentes também de Abraão pela fé em Cristo Jesus, mas sim por causa da promessa de Deus. Os judeus ainda são a descendência física de Abraão, né, então eles têm uma genética ainda de Abraão, mas todos os que creem em Jesus Cristo pela fé são igualmente filhos de Abraão. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Então, quem é adotado, quem se torna filho de Deus por adoção, ele não é menos herdeiro do que aquele que é filho legítimo. Então, isso precisa ficar bem claro, né? Mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Olha só que maravilhoso, né? Nós, portanto, herdeiros, somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão na figura de Jesus Cristo, ou pela fé em Jesus Cristo, a saber, né, a vida eterna. Nós temos sim uma promessa, né, de prosperidade, de abundância aqui nessa vida, existe sim, mas esse não é o fator principal, esse não é o fator principal. O fator principal da vida, né, de uma conduta cristã é a vida eterna. É aquilo que nós buscamos a vida eterna. E a conclusão vai dizer assim: a salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é e nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas queriam sugerir. E a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé. E esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendência do patriarca Abraão pela fé. Eu espero aí que esse conteúdo possa ajudar aí você que é professor. Desejo que Deus o abençoe grandiosamente. Fiquem todos na paz do Senhor.